Olá, tudo bem com vocês? Nós vamos falar hoje sobre o propósito da dor. Eu sou a Joelma Fernandes, psicanalista clínica, pastora, e vou falar um pouquinho sobre o propósito da dor. Você já parou para pensar nisso? Se a dor tem algum propósito ou não? O sofrimento, tudo aquilo que você passou, você já parou para pensar na dor nessa perspectiva? Se não, vamos a isso? Vamos mergulhar nisso? Te convido para você hoje sair do óbvio e enxergar a dor de uma forma panorâmica, sabe? Tipo um drone assim que vem e olha as coisas de uma forma ampla. Vamos lá? Vamos falar sobre isso. Você já pensa aí, eu quero que você reflita. Você já passou por muita coisa na sua vida? Eu fui uma pessoa que passei por muitas coisas, muitas dificuldades. Eu tenho meu canal no, eu não sei se eu posso falar o nome, gente. Eu tô aprendendo a mexer com TikTok, tá bem? Mas numa rede vizinha sobre vídeos, uma plataforma de vídeos, e eu falo um pouquinho, eu tenho colocado lá meu testemunho da minha mãe, da minha vida. E para vocês entenderem um pouco, e falando um pouquinho daquilo que Deus fez para glorificar o nome do Senhor sobre toda a dor que eu passei. Eu tenho aqui uma pauta para eu não me perder, não viajar nos pensamentos, porque senão eu viajo, falo demais. E eu tenho um propósito aqui, pelo que eu tô falando. E vou falar sobre a dor com propósito, quando o céu revela sentido ao sofrimento. Eu quero deixar bem claro que Deus, ele não planeja o sofrimento, não é a intenção dele para nós, não faz parte do caráter dele. Tá bem? Olá, bom dia para todo mundo que tá vindo. Quero falar oi para quem tá mandando oi. Sejam muito bem-vindos. Compartilhe a live com quem você ama e quer que a pessoa talvez está sofrendo, está passando por um luto ou situações complicadas na vida e você quer que a pessoa não caia numa depressão e não sucumba na dor. Então, manda para essa pessoa, tá bem? Então, deixando bem claro, Deus, ele não gosta do sofrimento, ele não fez o sofrimento, ele não faz parte do caráter dele a dor, mas ele diz algo para nós em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É assim, ele pega a dor, porque Deus, ele é tão incrível que ele pega tudo na vida e ele eleva, sabe? Ele eleva para algo maior, entende? E com a dor não é diferente. A gente não tem isso só para as coisas boas, a gente também tem isso para aquilo que é desafiador. E a dor, ela nunca é aleatória. Lembrando, eu não estou romantizando a dor, tá bem? Não é esse a intenção aqui, você vai entender. Fica comigo até o final que vai fazer super sentido para você. Ela é um ingrediente. A dor nunca é aleatória. Ela é um ingrediente no plano soberano, não criada por ele, mas que ele usa. A dor não é um erro no caminho. Ela não é romântica, mas também não é desperdiçada. A dor é consequente de um mundo quebrado, sim, mas nas mãos de Deus, ela se torna matéria-prima para o propósito eterno. Presta bastante atenção nisso aqui, ó. A dor, ela é consequência de um mundo quebrado, tá bem? Para você, às vezes, que pergunta, que se questiona, assim como eu me lembro na minha infância, eu com pouca idade, eu já tinha pensamentos suicidas por causa da dor, tá? E eu não sei se eu posso falar essas palavras aqui, eu acho que eles vão me derrubar, hein? Eu não posso falar essas coisas, né? Meu Jesus, vocês me ajudam aí a achar um termo para falar. Então, eu tinha pensamentos assim, né, contra a minha vida, no caso, e por causa da dor. Porque eu queria, quem tem pensamentos contra a sua vida, a pessoa não quer eliminar a vida, né? Ela quer acabar com a dor, com o sofrimento. A dor é tão intensa e só quem já passou por isso sabe do que eu tô falando. E a dor é consequência de um mundo quebrado, mas nas mãos de Deus ela se torna matéria-prima para o propósito eterno. E o que eu tô falando aqui não é frase de efeito, sabe? É minha vida. É uma verdade que eu vivi. É tipo, transformação, sabe? Então é possível. E aí, o meu intuito qual é? É você que tá passando por isso, assim como eu passei, também ter essa oportunidade de transformação, tá bem? É esse meu intuito aqui. O que a Bíblia nos ensina? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Assim diz o Senhor, em Isaías 55:8. A soberania de Deus não anula a nossa dor. Ela dá um propósito para ela. Deus, em sua perfeição, não apenas cura a dor, ele transforma em ponte, em ministério, em bálsamo para os outros. Isso é mais que consolo, é redenção com propósito. Isso glorifica o nome do Senhor.
Deus não tem prazer na dor, mas permite por justiça e age por misericórdia. Base bíblica da justiça. Sabe, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam seus mandamentos. E retribui diretamente aos que o aborrecem, fazendo-os perecer. Deuteronômio 7, do 9 ao 10. Então, tudo que você passou, você tem que lembrar muito que Deus não tem prazer na dor. E Ele é justiça, e Ele age com misericórdia. Deus é justo. Ele permite as consequências naturais de escolhas nossas de gerações passadas, né? Você pode perguntar como que Deus é justo se você tá falando aqui para mim que criança que ainda não tinha feito nada, não era tipo resultado das suas próprias escolhas, por que você estava passando isso? E é o que eu tô falando, ele permite, porque eram consequências naturais das minhas gerações passadas, dos meus progenitores e da minha família. Não era minha, mas eu era consequência daquilo. Isso é um fato, não é? Ele não cancela a sua palavra para nos proteger artificialmente. Isso aqui é uma chave poderosa. Ele não viola o livre-arbítrio nem manipula o curso da existência. E eu quero muito que você, que já passou por muitas coisas, em prática terapêutica, né? Como eu disse, para quem entrou aí e não sabe, eu sou psicanalista clínica. Eu ouço histórias que nenhum ser humano na face da Terra deveria passar. Histórias lamentáveis, histórias que doem na alma, sabe? E pessoas que já passaram por isso, talvez você não passou algumas coisas, mas nem muito, mas pessoas que tiveram um lar desestruturado, disfuncional e passaram por coisas complexas de dor, sabe? Sabe o que eu tô falando? Porque vem no pensamento, né? A gente começa a questionar, porque a Bíblia traz um Deus justo, amoroso, e aí você se lembra de coisas que você passou e você fala assim, mas como pode? Eu estou ouvindo que ele é isso, mas eu passei por isso e isso, sabe? Então, lembrar disso, que ele não cancela a sua palavra para nos proteger artificialmente. Ele não viola o livre-arbítrio nem manipula o curso da existência. Se há sementes plantadas, boas ou ruins, haverá colheita. Isso é um fato. Essa é a lei moral de Deus. Mas a mesma escritura também nos mostra algo glorioso. A misericórdia que anda junto com a justiça. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, está em Lamentações 3, 22 e 23. Mesmo sendo justo, ele é misericordioso. Mesmo permitindo a dor, ele nos socorre dentro dela. Mesmo respeitando as consequências da vida, ele age para nos formar, não para nos destruir. É aqui que a dor encontra sentido. Então, você que sempre perguntou, qual é o sentido? Qual é o sentido da dor? Ele age para nos formar, não para nos destruir, né? E ele acaba aí sendo justo e misericordioso, permitindo a dor. Ele nos socorre dentro dela. É como está escrito ali. Ele respeita as consequências da vida, não é? Mas ele nos traz aí uma proteção e um livramento que não é artificial, sabe? Não é artificial. Nós saímos de algo de uma forma artificial, é danoso, sabe? Não é sincero, não é verdadeiro. Às vezes, quem é pai e mãe pode me entender um pouquinho melhor. Que às vezes o seu filho, ele tá fazendo uma escolha, sabe? E aí você fica muito triste pelaquela escolha. Mas se você acaba às vezes permitindo para ele amadurecer, para ele ter autonomia, fazer suas próprias escolhas. E é um pouco sobre isso. Eu sei que às vezes para algumas pessoas isso é complexo de aceitar, mas é o fato, é uma verdade. E aí a dor vai encontrando sentido, não é? Jesus, a prova viva de que a dor pode glorificar a Deus. Jesus foi homem de dores. E Isaías 53, 3 está bem descrito isso. Mas a sua dor tinha um destino, a salvação da humanidade. O maior sofrimento da história serviu para o maior propósito eterno. Assim é conosco. Ao ver a dor da sua alma, ele ficará satisfeito, está em Isaías 53, 11. Mesmo no Getsemane, quando a sua alma agonizava de tristeza até a morte, Jesus disse, Pai, seja feita a tua vontade, está em Mateus 26, 39. Boa tarde, Priscila, pastora Priscila.
Deus abençoe. Pastora Priscila sempre tá aqui com a gente. Deus abençoe. Deus abençoe todo mundo que tá entrando. E por isso nossa dor também pode ter um propósito redentor. Então, é um fato, passou, sofreu. É passado. E qual é a sua escolha hoje? Eu quero te perguntar qual é a sua escolha hoje. Você vai ficar vivendo na dor, revivendo a dor todos os dias, ou você vai escolher também entregar nas mãos de Deus a sua dor para que ela tenha um propósito redentor? A vida nos leva ao lugar onde o propósito é gerado. A dor nos leva para onde o caráter é purificado, onde a identidade é restaurada, onde as máscaras caem e onde a unção verdadeira nasce. Isso é um fato. Então, se você hoje mudar o prisma ao qual você enxerga a dor, você vai entender isso. Que o seu caráter pode ser purificado. Talvez não foi só na tua infância, talvez é algo que você tá passando agora, né? O seu caráter pode... Aí, você perguntar assim pra mim, talvez foi uma oração sua, que você falou há pouco tempo, e aí você tá aqui me ouvindo. E você indagou e perguntou os porquês, né? O momento que você tá passando pode ser, tem grandes probabilidades para ser o seu caráter purificado, a sua identidade restaurada e onde a máscara pode cair e onde a unção verdadeira pode nascer. Depois de ter padecido um pouco, o mesmo Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos salvou, a sua eterna glória, vos há de aperfeiçoar, confirmar, fortalecer e fundamentar. Está em 1 Pedro 5,10. Nada forma mais do que a dor olhada com os olhos do Espírito. Nada forma mais do que a dor olhada com os olhos do Espírito. A dor não é um castigo. Nesse caso aqui que eu tô falando. É claro, gente, pelo amor de Deus, alguns tipos de situações são... Eu não sei, agora eu tô meio atenta com as palavras que eu posso falar aqui ou não. Mas alguns casos e algumas coisas são mais complexos. Eu não tô falando disso, tá bem? Entenda, por favor, tenha maturidade para entender do tipo de dor que eu estou falando. Para alguns, a dor é só sofrimento. Para nós, cristãos, nós, nascidos de novo, nós que temos o olhar do Espírito, é um chamado para nos tornarmos quem fomos criados para ser. A dor nos chama a perdoar onde juramos nunca mais amar, a orar onde antes murmurávamos, a buscar a presença onde antes nos distraíamos, a curar outros com a mesma dor do que pensávamos que nos mataria. Do luto ao legado, o transbordar do propósito. Deus não desperdiça feridas. Cada lágrima se torna semente. Cada trauma redimido se transforma em remédio para o outro. Bendito seja o Deus, o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Está lá em 2 Coríntios 1, 3 ao 4. Ele transforma a dor em legado. Hoje eu vivo isso. Por isso que eu tô falando com vocês, por isso que eu estou aqui. Hoje eu vivo isso. E curada, livre, leve, sabe? Sem o peso, de verdade. Sem performance, sem ser um personagem, de verdade. Ele transforma a dor em legado, a perda em ministério, a angústia em autoridade, a lágrima em testemunho. A dor não tem a palavra final, o propósito tem. Se a dor aí na sua vida está tendo a palavra final, volte, reflita aqui no que nós estamos falando, porque quem tem que ter a palavra final na sua vida é o propósito. O que faço agora? Não sabes, mas depois... Perdão. O que faço agora não sabes, mas depois entenderás. João 13, 7. Você pode não entender agora, mas o que você vive hoje, Deus já escreveu no capítulo do propósito eterno. Ei, atenção, você não pode entender agora. Deus já escreveu no capítulo do propósito eterno, tá? O que você não está entendendo agora. Ele não precisa da dor para agir. Isso é um fato, quero deixar isso bem claro. Mas ele é tão soberano que, se houver dor, ela se tornará ponte, púlpito e perfume. Vamos aqui para a nossa conclusão da nossa live. Quando a dor faz sentido, o sofrimento perde a força. E essa é a proposta da minha live hoje. Para você entender que quando a dor e para o propósito dela fazer o sentido que ela tem que fazer na sua vida, o sofrimento vai perder a força.
porque dor e sofrimento são coisas diferentes, tá bem? Deus não quer que você sofra. Ele não te criou para o sofrimento. E eu quero deixar isso muito bem claro para você. Entenda muito isso. Deus não quer que você sofra. Ele não te criou para o sofrimento. Mas ele é o único que consegue usar até o sofrimento para gerar glória. Não romantize a dor, mas também não a amaldiçoe. Entenda, atravesse-a. Deixe Deus dar a ela um nome, propósito. Tá bem? E eu quero fazer uma oração com vocês. E, por favor, entenda muito bem isso. Não romantize a dor. E não é isso que eu estou fazendo aqui. Mas também não amaldiçoe ela. Entenda o propósito que ela tem. Entenda, atravesse-a, deixe Deus dar a ela um nome. Propósito. Eu quero fazer uma oração com vocês. E se você puder repetir, essa live no próximo domingo, porque hoje eu vou colocar no meu canal, na outra rede social, no canal da rede social de vídeos, plataforma de vídeos, eu vou colocar uma outra live que eu fiz aqui, tá bem? Que eu tava falando sobre o nosso chamado, sobre sermos escolhidos, tá? Eu vou deixar aqui, eu acho que tem até na minha bio, o meu canal, o link para quem quiser conhecer. Lá tem um testemunho da minha mãe, e eu aos poucos estou colocando a minha história, tem leituras de livro também, estou começando o canal agora. Seu apoio seria muito importante para a palavra do Senhor ser levada. Minhas outras redes vizinhas também tem lá, para você me seguir e ver outros tipos de conteúdos que eu trago. E vai ficar lá, no outro domingo vai ir, então vai ter essa oração e tudo, tá bem? Hoje já eu vou subir uma outra live que eu fiz aqui, não vai ser essa, tá bem? Mas quero fazer uma oração final com você. Se você puder repetir, sentir no seu coração, se sentir à vontade, tá bem? Repita comigo. Senhor, se eu estou em dor, que ela não seja em vão. Se eu chorei, que cada lágrima se transforme em cura para outros. O que me feriu, hoje se torne altar. E o que me derrubou, hoje me envie. Me envie. E que tudo mesmo, sirva para glorificar o teu nome, que é justo, fiel e cheio de misericórdia. Em nome de Jesus, amém. E eu vou fazer uma oração para você. Humildemente, se você puder aceitar a minha oração com todo o amor que está no meu coração, como pastora, que Deus me levantou nesse tempo. E quem conhece minha história sabe que isso é um milagre, que eu fugia muito do ministério pastoral. Mas como pastora, quero fazer uma oração por você. E também me procura, manda mensagem se você quer um pedido de oração específico. Nós somos do Ministério em Prol do Reino, nós temos um grupo de intercessão que nós temos uma lista de pedidos de oração, já vemos muitos milagres, mas sempre, em todos os pedidos, vemos sempre a vontade de Deus sendo cumprida. E se você precisar de algum tipo de oração, pode mandar. Se você quiser fazer terapia com bases cristãs, ou não, também atendo pessoas de todo tipo de religião. Não tem nenhum tipo de preconceito. Tá bem? Eu abordo, a espiritualidade caso a pessoa queira. Caso ela não queira, está tudo bem também. Mas nós somos um ser complexo e integral. Nós somos espírito, alma e corpo. E para vivermos a plenitude, temos que ter um olhar para todas as esferas do nosso ser, que é espírito, alma e corpo, tá bem? Mas eu quero fazer uma oração por você que está nesse momento sofrendo, que está nesse momento sentindo dor, que está nesse momento sem entender, talvez passando por situações extremamente complexas que nenhum ser humano deveria passar. Primeiro eu quero dizer que eu sinto muito, mesmo, pela sua dor, pelo que você está passando. Quero olhar você nos teus olhos e dizer que ainda, por mais que o mundo esteja assim, pessoas que olham para o ser humano com empatia, sem interesse, pessoas que ainda acolhem, pastores que estão sendo levantados, assim como fala em Jeremias, pastores de verdades, que olham as almas, amam a obra de Deus mais do que tudo. Se você foi ferido pela religião, pela religiosidade, eu te peço perdão e te convido para conhecer o cristianismo verdadeiro, a essência da palavra de Deus pura, que não aceita a religiosidade, pelo contrário, condena. Então, se você foi ferido, eu passei muito trauma religioso. Eu vou contando minha história para vocês vão me conhecendo.
passei por muita coisa. Mesmo assim, eu sabia que eu tinha que conhecer esse Deus. Sem ser pelo olhar das pessoas, sem ser pela ótica dos outros. O Deus de verdade. Então, eu quero dizer para você primeiro que eu sinto muito. E você não está só. E hoje nós temos essa ferramenta maravilhosa. Eu tô aqui em Portugal, em Rio Maior, uma cidade minúscula, na zona rural. E eu tô falando com você, da onde você tá? Manda pra mim, conta aí da onde você tá me ouvindo. Vai ser um prazer pra mim te conhecer, de verdade mesmo. E eu estou aqui. E há muitas pessoas, hoje eu conheço um exército de pessoas que têm se levantado com amor de verdade no coração, temor a Deus, e que quer estender a mão para quem tá sofrendo. Então eu quero fazer uma oração por você. Pai, nós estamos diante de Ti, o Todo-Poderoso e Soberano. O que é a dor em Tuas mãos? Não é nada. O Senhor a quebra, despedaça. Então eu venho orar a Ti, Senhor, pedindo por cada pessoa que está aqui, que está ouvindo essa live, que vai ouvir no meu canal. Não importa quando seja, aonde ela esteja e quem ela seja. O que eu quero te pedir, Senhor, é que o Senhor olhe para esse teu filho e filha. E se essa pessoa ainda não é seu filho e filha, que ela possa se render a Ti e te aceitar, Senhor, como o único e suficiente Salvador, através de Jesus, através da cruz, da graça e da redenção. Mais uma coisa, Pai, que essa pessoa ela não mergulhe e fique na dor, mas que ela permita o Senhor, que é poderoso, elevar essa dor para um propósito divino, Pai, para um propósito, assim como o Senhor fez na minha vida, Pai. Cada pessoa, Senhor, que está nesse lugar, que está sofrendo, que está às vezes pensando, tendo pensamentos contra a sua própria vida, Pai. Pensamentos difíceis, Pai. Pessoas que estão lidando com coisas difíceis, situações complexas, Deus. Toca na vida delas nesse momento. Que elas possam sentir, através desse simples vídeo e simples palavras, que o Senhor ainda cuida. Que o Senhor mandou alguém para falar em Teu nome sobre a dor. Não alguém apenas, Pai, que está aqui para ter seguidores e para fazer um vídeo, mas alguém que viveu e que teve a sua vida transformada, que viu a dor virar propósito, a pessoa que entendeu o sofrimento de Jesus e a dor e viu como foi elevado aquilo para um propósito maior. E é essa a minha missão, Pai, levar o Teu nome para as nações e que o Teu nome seja glorificado através da dor que eu passei e que cada pessoa que esteja aqui possa ser um testemunho de que foi alcançada pelo Teu bálsamo de cura e permitir que a dor vire propósito e que ela possa ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Eu te agradeço por cada pessoa que está aqui e peço que o Senhor abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, aonde a minha voz estiver ecoando, não por mim, que eu não sou ninguém, mas por Ele possa te alcançar, que o Senhor possa abençoar sua vida e sua família. E eu quero deixar aqui uma bênção, tá bem? Sobre a sua vida pastoral. E que a paz que emana do coração do Pai, mais alta que qualquer entendimento humano, envolva e guarde a tua alma em todas as estações, em toda a dor, em tudo aquilo que você está passando, toda a dificuldade. E que a graça viva e redentora do Filho te alcance nos vales e nos montes. E que a doce e poderosa presença do Espírito Santo seja teu consolo constante, tua direção e a tua força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Um beijinho grande, Deus abençoe sua vida, sinta-se abraçado. Você que estava sentindo dor, sinta o renovo do Senhor, sinta, permita Ele derramar cura sobre a sua vida. Um beijinho grande e até a próxima.